Todos falam do que o homem Sigma faz bem. Seu controle, sua independência, sua forma de desaparecer sem dar explicações. Mas há algo que quase ninguém menciona. E é exatamente o que mais o denuncia. Não é o que ele mostra. É o que ele não sabe lidar. Existem certos comportamentos que parecem força, mas na verdade escondem falhas silenciosas que nem ele mesmo consegue ver. Não porque seja fraco, mas porque sua forma de pensar o leva a extremos que outros não entendem. E aqui está o desconfortável. Se você é um homem Sigma, provavelmente vai se reconhecer em mais de um desses pontos, mesmo que não queira admitir. E se você conhece isso vai explicar muitas coisas que nunca fizeram sentido. Essas não são fraquezas evidentes, são erros invisíveis que afetam tudo sem fazer barulho. Aqui estão 9 coisas em que o homem Sigma é surpreendentemente ruim. Número 1. Agir normalmente diante de alguém que mentiu para ele. Há um momento desconfortável que quase ninguém lida bem. Aquele instante em que você sabe que alguém mentiu, mas a conversa continua como se nada tivesse acontecido. A maioria reage, confronta ou se afasta. O Sigma faz algo diferente. Ele fica, escuta, responde, mas por dentro tudo muda. Começa a analisar cada palavra, cada gesto, cada detalhe que antes parecia irrelevante. Enquanto a outra pessoa age normalmente, ele já se distanciou. E aqui está o problema. Ele não diz, não confronta. Apenas guarda essa informação e deixa o vínculo esfriar em silêncio. Por fora parece calma, mas, na verdade, é o começo do fim. Número 2. Deixar que as pessoas se aproximem demais. Não é que ele não queira conexão, é que quando alguém começa a se aproximar rápido demais, algo dentro dele é ativado. Não é um medo evidente, é um incômodo silencioso que ele não sabe explicar. Tudo parece ir bem, a conversa flui, a pessoa é genuína e ainda assim ele sente a necessidade de criar distância. Responde mais devagar. Fica mais frio, diminui a intensidade sem explicar o motivo. E o mais estranho é que nem ele entende totalmente isso. Só sabe que precisa de espaço. O problema é que muitas vezes ele afasta pessoas que realmente valiam a pena. E quando percebe, já é tarde. Número 3. Aceitar elogios sem desconforto. Alguém diz algo positivo sobre ele, reconhece, valoriza, e ainda assim algo não encaixa. Em vez de simplesmente aceitar, ele minimiza, muda de assunto ou responde com um obrigado que encerra a conversa. Não é falsa modéstia. É que sua mente já está em outro lugar, vendo o que faltou, o que poderia ter feito melhor. O elogio chega limpo, mas dentro dele se mistura com autocrítica. E aceitar esse reconhecimento implicaria confiar no olhar do outro. Isso o incomoda mais do que parece, então ele desvia. E quem elogiou sente que não houve conexão. Mesmo que tenha havido, ele só não soube demonstrar. Número 4. Expressar o que realmente sente. A emoção está ali, sempre esteve. O problema não é sentir, é traduzir. Porque entre o que acontece dentro dele e o que consegue dizer, há uma distância enorme. Quando finalmente entende o que sente, o momento já passou. A conversa avançou. A outra pessoa deixou de esperar. Então ele decide guardar. Não porque queira esconder, mas porque dizer tarde demais parece estranho. Além disso, expressar algo real implica expor uma parte que ele não controla. E isso pesa. Então ele guarda, vive isso em silêncio, e por fora parece que não sente nada, mas na verdade sente demais. Só não consegue dizer a tempo. Número 5. Ignorar coisas que lhe parecem estranhas. Há detalhes que para outros não significam nada. Uma mudança mínima no tom, uma resposta que demorou, uma história que não fecha completamente. A maioria ignora e segue. O Sigma não consegue.
Quando algo soa estranho, ele guarda, não faz barulho, não pergunta de imediato, mas registra. E a partir daí, tudo passa por esse filtro. Cada interação soma ou confirma essa sensação. Ele sabe que talvez não seja importante, que o melhor seria deixar para lá, mas não consegue, porque ignorar isso vai contra sua forma de ver o mundo. O problema é que ele carrega coisas pequenas como se fossem grandes, e isso acaba pesando mais do que deveria. Número 6. Pedir ajuda quando realmente precisa. Ele pode passar horas, dias, até semanas tentando resolver algo sozinho. Não porque seja o mais eficiente, mas porque pedir ajuda envolve algo que lhe custa mais do que parece. Reconhecer diante de outro que chegou ao limite, e isso pesa. Ele não vê como fraqueza nos outros, mas em si mesmo é diferente. Então insiste, tenta de novo, busca soluções em silêncio enquanto o problema cresce. E quando finalmente decide perguntar, disfarça. Faz parecer casual, como se não fosse importante. O problema é todo o tempo perdido. Soluções que estavam a uma conversa de distância e nunca chegaram a tempo. Número 7. Seguir regras que não fazem sentido para ele. Ele pode aceitar normas quando vê lógica por trás, mas quando uma regra não faz sentido, algo dentro dele resiste. Não é rebeldia superficial, é um incômodo real com fazer algo que sente vazio. Enquanto outros simplesmente cumprem, ele questiona, analisa, tenta entender por que aquilo existe. E se não encontra resposta, tem dificuldade em obedecer sem sentir que está traindo seu próprio critério. O problema é que essa resistência gera atrito constante, situações desnecessárias, tensões evitáveis. Ele sabe que às vezes seria mais fácil se adaptar, mas fingir que algo faz sentido quando não faz, para ele é impossível. Número 8. Sustentar conversas superficiais. A conversa está ali, leve, simples, sem profundidade. Para a maioria, isso é natural, até confortável. Para ele, não. Responder por responder parece vazio. Falar sem conteúdo parece forçado. E nessa tentativa de se encaixar, algo acontece. Ou ele fica em silêncio e parece distante, ou diz algo direto demais para o momento. E esse pequeno desalinhamento é perceptível. Não porque não saiba se comunicar, mas porque lhe custa investir energia em algo que não o conecta. O problema é que muitas relações começam assim, no simples, e por não saber jogar esse primeiro passo, muitas oportunidades esfriam antes mesmo de começar. Número 9. Celebrar suas próprias conquistas. Algo dá certo, um objetivo alcançado, um esforço que finalmente gera resultado, e mesmo assim ele não para. Reconhece por um segundo e segue. Sua mente já está no próximo passo, no que falta, no que poderia ter feito melhor. Para outros, esse seria um momento de celebração. Para ele, é apenas um ponto intermediário. Não porque não importe, mas porque parar para aproveitar parece estranho, quase desconfortável, como se fosse perda de tempo. O problema é que assim, todo avanço se torna vazio. Ele conquista coisas, mas não as sente, e com o tempo começa a esquecer por que começou. Nenhuma dessas coisas te torna fraco, mas ignorá-las sim te limita, porque o problema não é ser diferente. É não entender como essa diferença impacta a sua vida. O homem Sigma não perde por falta de capacidade. Ele perde em silêncio, em detalhes que ninguém vê, mas que o afastam do que poderia ser. E se você se reconheceu em vários desses pontos, não é coincidência. É um sinal. Uma oportunidade de ajustar sem perder sua essência. Porque dominar a própria mente não é apenas controle, também é consciência. E quando você começa a enxergar isso por completo, tudo muda. Agora, na tela, você tem um vídeo recomendado para aprofundar ainda mais na mente Sigma.